A nação vai a banhos depois do debate que mostrou muita retórica política, mas pouca vontade de mudar o estado das coisas com o orçamento como foco principal. Nos Estados Unidos, ninguém se dá ao luxo de ir de férias. Biden desistiu da corrida, Kamala pode ser candidata e Trump já escolheu o seu vice. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 149 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Ainda o Estado da Nação, com os partidos a esgrimirem argumentos e a prepararem-se para a rentrée, que será marcada pela discussão à volta do Olá, Orçamento de Estado. sim. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Zé. Estamos a gravar segunda-feira de manhã, portanto, agora ainda quase com a grande notícia de Joe Biden, que já lá iremos da parte Uhum, internacional. Mas, de facto, em termos nacionais, o que marcou foi na semana passada o Estado da Nação, que faz quase sempre o, a Assembleia da República a fechar portas, mais agora mais umas sessões agora de comunicações parlamentares de inquérito e depois vai tudo para banhos. O que é facto aqui deste Estado da Nação é que, de facto, as coisas. Há dois pontos que são importantes. Um que já estava anunciado uns dias antes, o PS mandatou Pedro Nuno Santos para negociar o orçamento, e por outro lado, André Ventura a dizer que não mete nenhuma moção de censura. Quem dorme a pensar em moções de censura é o Primeiro-Ministro. Ora bem, o Primeiro-Ministro saiu-se bem, apesar de já se vir durante aquelas suas intervenções que estava até a suar bastante, portanto, que era um sinal que estaria doente, portanto, esteve doente, acho que pelo que sei já está melhor, e depois tem que se dirigir até para uma visita importante agora que se inicia esta semana, uma visita do Primeiro-Ministro a Angola, a convite de João Lourenço. Mas aqui o que interessa de facto é que o Estado da Nação é este, é o PSD a tentar, o PSD com o CDS a tentar uhum, governar, e depois Pedro Nuno Santos a tentar marcar os seus tempos, e André Ventura, que após as eleições europeias e do desastre de António Tanja, ainda está quase, como eu já expliquei, a tentar tatear, saber qual é uhum. agora onde é que se tem que posicionar, sabendo que essa é a base de tudo. Ninguém quer eleições antecipadas, os portugueses mostram isso nas sondagens, e enquanto isso tudo se passa, o que é certo é, como tu te lembras, e quem nos ouve se lembra, houve várias medidas, houve várias leis que foram apresentadas no Parlamento, várias propostas da oposição, o tal casamento entre o PS e o Chega, que aprovou algumas medidas, como dizia o PSD. Uhum. Mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa ainda não viabilizou qualquer proposta da oposição. Portanto, neste momento são as negociações, correram bem. O Primeiro-Ministro até se deu ao trabalho de emitir uma nota a dizer que estava satisfeito com as negociações que correram em São Bento na sexta, apesar da sua ausência, e também da de Pedro Nuno Santos, que só estará quando estiver com Luís Montenegro pela frente. Mas este é um processo e agora é um bailado que se vai seguir, que vai ter efetivamente algo que se parecia muito difícil que as coisas continuassem, pelo menos este orçamento cada vez mais, e até com o apoio do próprio Presidente da República, com o próprio Colim, com o próprio Presidente da República a dizer que devem evitar-se factos consumados nas negociações, que apesar de algum, quer dizer, que está moderadamente otimista, mas nós já sabemos que vai haver todos os apoios para que o Governo, e portanto, possa ser viabilizado através da votação do Da Orçamento de proposta. Estado. E, entretanto, já se preparam outros atos eleitorais e o PS já começa a pensar aqui no melhor candidato para a Câmara Municipal de Lisboa. Rui Pedro Cisa Vieira poderá ser um dos eleitos. Foi Poderá, notícia, poderá estar a ser cogitado para esse cargo, para essa sim, corrida. sim. O que é engraçado é que, é assim, fala-se em Mariana Fios, como tu te lembras, o que se falava primeiro era a questão de havia duas hipóteses, que era a Marta Temido em ser candidata, que depois vai para as europeias. A segunda era a Eduardo Cordeiro, que diz que enquanto não for completamente metido fora dos processos em que está envolvido, em que eu julgo que será inocente, não entra em nada, até já se fala para outras candidaturas aqui à volta de Lisboa, Sintra, etc., mas que não estará. Depois testou-se o caso de uma ministra muito experiente, que é a ministra Mariana Vieira da Silva, portanto, os dados que parece que há internamente do PS também não são nada especial. E agora fala-se, e eu até fiquei sinceramente admirado, capa do Sol e capa do Expresso esta semana, da possibilidade de Pedro Cisa Vieira
e que até durante um jantar dos seus 60 anos tinha dito aos amigos que não sabe se seria um bom candidato, mas seria com certeza um bom presidente de Câmara. Eu Uhum. fico um bocado, quer dizer, eu conheço os políticos, este Pedro Cisa Vieira até é meu vizinho, não tenho grande conversação não tenho conversação nenhuma com ele, mas sinceramente, vamos lá ver uma coisa. O Pedro Cisa Vieira era um advogado de negócios, amigo de António Costa, que foi para Ministro da Economia. Depois chateou-se com o primeiro-ministro, nem disse nada, não sei o quê. Agora volta a ser hipótese, não sei para quem, porque não sei se é de alguma estrutura da FAUL, portanto, que é a Federação Distrital de Lisboa ou da Conselhia de Lisboa, se é alguém ligado a Pedro Nuno Santos. A mim não me parece. Quer dizer, eu acho que isto é uma daquelas nomes que aparecem metidos aí no jornal, até pelo próprio. E eu, sinceramente, digo-vos com toda. Acho que Cisa Vieira vai levar uma rabecada de Carlos Moedas, é a minha opinião. Se for candidato, tudo bem. Porque, sinceramente, acho que Cisa Vieira não tem perfil para ser candidato a presidente de Câmara. Acho que é um advogado de negócios. Acho que será até podia dar um bom ministro, um deputado europeu, uma coisa qualquer. Agora, sinceramente, não vamos brincar às câmaras de Lisboa. Acho que às vezes as câmaras precisam de bons candidatos e pessoas que façam de facto bom trabalho. Há candidatos que já foram derrotados e que eram bons candidatos. E por isso, vou dar aquele bom exemplo que toda a gente sabe. Em 2001, Santana Lopes ganhou a Câmara ao incumbente. E João Soares era um bom presidente de Câmara. Depois Pedro Santana Lopes também foi. Portanto, não quer dizer com uma derrota que não pudesse haver um bom candidato. Com certeza, muitas vezes. Agora, neste caso, sinceramente, acho que Pedro Cisa Vieira acho que se deve dedicar aos negócios e à PLMJ, onde está recheado, como é óbvio, de interesses que depois se refletem na sua ação na Câmara Municipal de Lisboa. E do lado da Iniciativa Liberal, temos Tiago Maia, antigo candidato presidencial do partido, a avançar para uma candidatura à liderança. Vamos lá ver uma coisa. A iniciativa liberal, pelo nome diz liberal, portanto, quanto mais candidatos houver, o problema é o liberalismo a funcionar. Exatamente, é o Portanto, mercado, é o é o mercado. mercado a funcionar, portanto, é o mercado dos candidatos. Agora, este senhor quer ser. Se bem nos lembramos, este cavalheiro foi muito simpático, fez uma campanha muito simpática, foi candidato à presidência da República. Teve um resultado bom, houve gente que o apoiou, sobretudo no Twitter e nas redes sociais, como é habitual, onde, como é óbvio, e costumo dizer, pululam os especialistas em ignorância. Mas o que é efetivamente é que Tiago Maia apresenta uma junta no Porto, na Câmara Municipal do Porto. O Rui Rocha tem algumas dificuldades, como é óbvio, mas mesmo assim igualou o resultado da iniciativa liberal, portanto não foi abaixo. Estava-se à espera de mais com João Coutinho de Figueiredo, com certeza poderia ter tido mais. João Rui Rocha era um líder em afirmação nas primeiras eleições, está a fazer agora o seu caminho. Se tem o carisma de João Coutinho de Figueiredo, não tem, essa é a realidade, mas está a fazer o seu caminho. Tiago Maia ser candidato, ok, olha, parabéns à prima, como eu costumo dizer. Vamos ver se tem hipótese ou não, depois os liberais o decidirão. Sinceramente, acho que basta o João Coutinho de Figueiredo dar o seu apoio a ao Rui Rocha, outras figuras darem apoio ao Rui Rocha, para de facto as pessoas. Faz-me lembrar um amigo meu, eu tenho muitos amigos da Iniciativa Liberal, e um amigo meu diz uma coisa que é curiosa sobre a Iniciativa Liberal, diz que é o partido que tem tanta gente que se acha uma estrela, que é um partido que passa muito tempo no divã. Passa Certo. muito tempo no divã, a falar com os seus egos, tem que falar com o psicólogo para ver se sentem bem, se sentem mal. Quando de facto a Iniciativa Liberal tem excelentes quadros. Tem que trabalhar e agora deixar-se de algumas questões internas, como é aquela que aconteceu com Carla Castro, como te lembras, depois saiu. Sim, é verdade. Completamente Portanto, arriscada do partido. isto é a história da Iniciativa Liberal, portanto há sempre uns egos ali que eu costumo dizer uma coisa, atenção, é importante dizer isso, que é, não há estrelas sem ego. Quem não tem ego é um burocrata. Essa é a realidade. Em termos de afirmação pública, naturalmente, seja em todas Claro. as áreas, gestão de banca, advogados e tal. Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum advogado que não tenha ego. Se não tem ego, não vai ser advogado. Estou a dar um bom exemplo. Noutras áreas, a mesma coisa. O ego ajuda-nos a ter autoconfiança. O ego a mais é que faz mal. Agora, uma pessoa já, depois os cabelos brancos vão dando isso. Eu, por exemplo, tinha muito mais ego aos 30 do que tenho agora 20 anos depois, como é óbvio. Portanto, as pessoas vão. A maturidade traz isso. Quer dizer, agora, o ego tem que estar sempre presente. O ego tem a ver com a gratificação que nós temos do trabalho que fazemos, da confiança que temos naquilo em que estamos a trabalhar. Quem não tem ego é um burocrata. Ou não, então não tem nada que fazer para falar do ego dos outros. Isso é que é também uma realidade. Neste caso do Tiago Maia Gonçalves, eu acho que há um bocado de ego. É bom ter ego, como eu estou a dizer. Acho que às vezes não há emoção, é outra coisa. Exato.
E por falar em Blast from the Past, tivemos na semana passada Frederico Pinheiro, antigo adjunto de João Galamba no Ministério das Infraestruturas, a voltar aqui ao foco mediático pelo facto de ter sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária pelo- Sim. por ter copiado e guardado documentos classificados em segredo de Estado. Toda a gente viu aquela CPI com Frederico Pinheiro, deparou com uma figura que é fácil de identificar, que é um típico nerd. Um, é uma pessoa quase que tem o seu lado quase pessoal completamente fora da realidade social onde se insere. Agora, temos que chamar também bem a atenção de uma coisa que às vezes é esquecida. Quem é que escolheu o Frederico Pinheiro para estar naquele gabinete onde se passaram aquelas coisas? Então não é o ministro que escolhe. Caiu ali de paraquedas. Então é o Frederico Pinheiro que se foi lá bater à porta e disse trus, trus. E eles responderam, quem é? E depois disse, olha, eu gostava de ser adjunto do gabinete do ministro, e portanto o gabinete do ministro era feito por um filantropo que deixa ir para lá o senhor Frederico Pinheiro. Não, quem o escolheu foi o Frederico Pinheiro. Portanto, todo aquele deboche que se assistiu, imoral, de alegada pancadaria ou não, com gabinetes e chefe de gabinete e secretárias a não sei o quê. Numa Quem o CPI sobre a TAP, proporcionou, não é? Na quem o altura. proporcionou foi o, Frederico, foi o João Galamba, que foi ele que escolheu o Frederico Pinheiro para lá. Ponto. Portanto, escolheu mal. Depois tudo o resto é uma vergonha, porque é assim, primeiro é ridículo, é caricato, é amador, que o plano de reestruturação da TAP só tivesse no computador deste indivíduo. Depois, o pior é agora que nós sabemos, portanto, depois das buscas, tinha documentos classificados em casa, tirados do famoso computador, que estavam outros documentos classificados. E, portanto, para quê? Queria ganhar alguma coisa com isso, ia vender a alguém, isso não sabemos. Mas o que é certo é que este nerd, de facto, tinha um computador com segredo de Estado e se calhar não tinha competências sociais de relacionamento social para estar num gabinete daqueles, apesar de já ter trabalhado com outros ministros, tinha trabalhado com Pedro Nuno Santos, e dizem que foi competente. Portanto, alguma coisa se passou ali. Portanto, mas eu isso lá dentro o que se passou, ninguém viu aquelas imagens. Só os senhores deputados é que viram na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu, sinceramente, não sei o que se passou lá dentro. É acreditar na palavra de um ou do outro. Como, acho que tanto um como o outro têm pouquíssima credibilidade, portanto, não ligo nem a um nem ao outro. Hoje já se começa a conhecer aqui o plano para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para os próximos 3 anos. A Santa Casa quer alienar património, substituir nomeações por recrutamento interno e apostar em novos jogos. Meus amigos, quem nos está a ouvir sabe que quando foi anunciado este senhor como novo provedor da Santa Casa da Misericórdia, eu chamei a atenção que havia dois gatos escondidos com rabo de fora. Um era a privatização dos jogos sociais, coisa que eu acho que essa era um embuste, era a nuvem para disfarçar, porque não vai haver privatização nenhuma dos jogos sociais, já nem está neste plano de reestruturação. O que é o verdadeiro gato escondido com rabo de fora é aquilo que tu disseste logo, é alienação de património. Pergunta é, porque depois, como não sei se sabem, muita gente, a Santa Casa Misericórdia, que é de Lisboa, recebe às vezes doações, heranças de terrenos em todo o país, que dão para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, a Câmara Municipal de Lisboa não é só um dos maiores proprietários de imobiliário e de terrenos de Lisboa, também pelo país também muitos terrenos. Portanto, a dúvida aqui é quem é que vai fazer a negociata, quem é que vai comprar, se as compras são boas para a Santa Casa da Misericórdia ou não, e eu suspeito onde é que isto vai parar, mas para já ainda não me apetece dizer. Passamos para o tema seguinte, Rui, que tem a ver com a renovação de Luís Neves, ele que é Diretor Nacional da Polícia Judiciária, vai ficar mais de 3 anos à frente É o que desta diz a notícia do força. Expresso, sendo Uhum, que no dia a seguir também havia outra notícia contraditória, acho que o julgo do Público ou do Diário de Notícias, uhum. onde se mostrava que Luís Neves continuava em funções sem ter, portanto, era quase interino. Ora bem, eu julgo que não é pela estima que tenho pelo Diretor Nacional da PJ, Luís Neves, mas eu julgo que Luís Neves tem feito um bom trabalho e uma das coisas óbvias é a seguinte: nunca houve qualquer problema interno nas suas forças. Isto é, nunca houve nenhuma contestação. Aliás, aí está o bom exemplo. O melhor não pode ser que ele tenha conduzido bem os assuntos dentro da sua entidade, da sua corporação que comanda. Como sabes, todos os polícias queriam balizar os aumentos salariais pelos aumentos da PJ. Significa que o Diretor Nacional se bateu pelos seus, teve o Exato. melhor possível e, portanto, não é contestado. Portanto, internamente, logo nessa política, essa estabilidade, há sempre resílias dentro de grandes corporações, como é a Polícia Judiciária, mas esse bom trabalho foi feito. Depois, acho que a imagem pública de Luís Neves é muito positiva, a imagem do trabalho da Polícia Judiciária é reconhecida por todos como uma excelente Polícia Judiciária, e muitas vezes há ações que são feitas, como todos nós sabemos, não é pela Polícia Judiciária,
É a Polícia Judiciária que vai acompanhar aquilo que foi mandatada por elementos do Ministério Público. Atenção, chamar a atenção. Isto não é a Polícia Judiciária que dispara e decide que vai fazer uma busca qualquer. Não, é porque acima a Justiça, o Ministério Público, alguém diz que há um processo, tem que se recolher provas e usa, como é óbvio, a força da Polícia Judiciária para a investigação. Portanto, isto é importante dizer isto, acho que era possível, acho que era positivo, para não estar sempre a mudar-se e a não haver sempre nomeações, novas nomeações, que em certos cargos ficassem pessoas que têm mostrado competência. Rui, para os temas internacionais vamos começar precisamente por uma realidade com muita dinâmica, que são as eleições presidenciais norte-americanas, com escolhas do lado republicano e inclusivamente a realização da convenção que se tem realizado que se tem efetuado por estes dias e uma grande notícia, as mudanças do lado democrata com a desistência de Joe Biden para a corrida à É Casa verdade. Branca. É verdade. Tu, se me permites, não vou chegar ao teu enquadramento, mas como eu só tenho mais um tema internacional para lá do Trump, se me permitem, começo pelo menos importante, que é só uma nota, que é o Vamos a isso. da Ursula, que é a Ursula von der Leyen, de Uhum. reeleita, e depois deixo todo o espaço para várias coisas para falar da América. A Certo. Ursula von der Leyen foi reeleita, havia muitas dúvidas, até superou os resultados que teve no último mandato, quando foi eleita, também com alguma surpresa, porque não era ela o primeiro candidato em cima da mesa. Foi uma vitória sólida, promete uma Europa mais forte, e depois a verdade é esta, que tem que ser mais forte mesmo, porque nos Estados Unidos ganha Donald Trump, é a Europa que vai ter o acento tónico no apoio à Ucrânia, porque da parte de Donald Trump isso não vai acontecer, eles podem já escrever, que é certinho. Depois, Ursula von der Leyen não vai correr atrás das conversas do politicamente correto, porque sabe perfeitamente que a questão mais importante em cima da mesa para a União Europeia é a questão da reindustrialização e ficarmos menos dependentes na Europa da China, como aconteceu e ficou evidente no tempo da pandemia. E, portanto, esse é, de facto, um dos grandes, grandes desafios, para lá de manter a solidez, a unidade da União Europeia. Portanto, Ursula von der Leyen tem essas cartas de já ter esta experiência, seria difícil mudar e poderia ser difícil entrar alguém de novo com menos experiência num momento tão difícil como este, num momento tão agudo como este. E, portanto, julgo que é uma reeleição, eu não sou grande fã desta cavalheira, mas que pelo menos dá alguma estabilidade à União Europeia neste momento. Vamos agora ao Trump, que aí é que não há instabilidade nenhuma, é o caos. Na América vive-se o caos. O caos por uma Exato. coisa que eu explico. Vamos lá ver isso. E espero depois desenvolver também logo à noite. Que é, reparem nisto. Nós temos uma organização profissional, faça uma organização amadora. A organização profissional chama-se Partido Republicano, que, como tu sabes, desde sempre, o candidato Donald Trump era, quando houve as questões judiciais, começaram a preparar outro candidato, nomeadamente o Ron DeSantis, que correu mal, a partir do momento em que as primárias Donald Trump esmaga todos os candidatos, é o Donald Trump, ponto final, e depois todos foram ao beijamão. É importante salientar isto. Nesta convenção, em Milwaukee, teve lá os senhores que levaram trancada do Trump a toda a força, todos ali para no beijamão. Ron DeSantis, Nikki Haley, depois fez as pazes antes da convenção, mas esteve ali a dizer que ele era o melhor e que sabe qual é que são os bons e os maus, etc. Marco Rubio, que até foi falado como hipótese para vice-presidente, a quem Donald Trump chamava Little Marco, portanto foram lá todos a beijamão. Portanto, todo o partido republicano, conservador, Viu-se. moderado, evangélico, está todo com Donald. A partir da bala, ele é o Messias, ele, como eu disse, é um mártir, é muito difícil bater um. Do outro lado, o que é que temos? Nós temos um partido completamente amador. E completamente amador porquê? Primeiro, não percebeu que Joe Biden não estava em condições. Segundo, o próprio Joe Biden não leu o meu livro e, portanto, não sabe o 10º mandamento da política, sai a Exato. tempo. Exatamente como dizia aqui uma senhora, aqui em Sesimbra, aqui da Papelaria Universal, onde eu vou, a senhora dizia-me, olha, o meu marido ontem sabe o que é que estava a confundir? Estava a comparar o Joe Biden com o Pinto da Costa. Deviam ter saído a tempo. Foi o Pinto da Costa foi Exato. o início do meu livro. Deviam ter saído a tempo. Epá, portanto, já vem tarde a saída de Joe Biden. Depois, reparem como é que o partido está dividido. Tiveram todos. O Barack Obama fica já a dizer que
que ele devia sair, Nancy Pelosi a mesma coisa, o George Clooney a mesma coisa. No dia antes, passa tudo despercebido. É que passa tudo despercebido cá em Portugal. Sinceramente, eu não sei o que é que. Eu já te disse, ainda brinquei, tanto especialista de internacional, até há um agora na televisão que diz nós no Obama, como se tivesse trabalhado com o Obama. Portanto, isto é só de morrer a rir. E uma das coisas engraçadas, que era importante realçar, é que no dia anterior à decisão de Biden não se recandidatar, que foi ontem, Bill Clinton, Hillary Clinton, Bernie Sanders apoiavam em conhecimento a candidatura de Joe Biden e que diziam que ele devia continuar. Portanto, isto é um partido dividido. Depois, o Barack Obama, já depois da decisão, diz que entramos por mares nunca antes navegados, não sei se conhece Camões, entra por mares nunca antes navegados, mas não apoia a Kamala Harris, Exatamente, deixando, exatamente. claro, o gato escondido com o rabo de fora da Michelle Obama poder ainda ser, que é tudo, agora o que é a única candidata, como eu sempre disse, que tinha condições para poder bater o Trump, chama-se Michelle Obama. Para terminar, esta cavalheira Kamala Harris, como é óbvio, deixem-me só dar-vos uma nota para vocês. Uhum. Não tem saldo positivo de popularidade desde setembro de 2021. Portanto, os americanos não gostam de Kamala Harris. Segundo ponto, para não enganar as pessoas, Kamala Harris não tem nada a ver com o Joe Biden. Joe Biden era um moderado americano, batido, experiente, muitos anos no Senado, tinha sido vice-presidente do Obama, sabia de política externa e era moderado na sua ação política. E A Kamala com penetração nos swing states, não é, Rui? completamente. Agora, entre esta senhora Kamala Harris é uma paladina do politicamente correto. Sabem para quem é boa? Para o público. O público, isto vai ser páginas e páginas com a Kamala Harris. Escrevam lá aquilo que eu estou a dizer. Portanto, tudo o que é aquelas grandes figuras, aquelas Susanas Peraltas e não sei o que mais, isso é tudo Kamala Harris. Como se a Kamala Harris valesse alguma coisa e só a opinião da Susana Peralta valesse alguma coisa no mundo inteiro, a não ser na página dela no público. Portanto, isto é aquilo que eu tenho a dizer. Portanto, Kamala Harris não vai dar nada. Isto vai ser uma vitória muito mais fácil para o Trump do que o Joe Biden. A verdade é essa. Agora, o que é que pode haver positivo? É que o Joe Biden, agora ao fim e ao cabo, é um presidente que foi acolhido e a opinião pública americana, e a opinião publicada, naturalmente, leva muito em conta que a opinião sobre Joe Biden é muito positiva. Há quem compare até Joe Biden com um presidente que foi um presidente muito mal amado e depois a história veio dizer que ele até foi um bom presidente. Foi o presidente Lyndon Johnson. E, portanto, o presidente Lyndon Johnson, não nos esqueçamos, ninguém fala dele, toda a gente fala do ícone que foi o John Kennedy. O John Kennedy foi uma porcaria de presidente dos Estados Unidos. O Lyndon Johnson foi muito mais importante que ele, mas ninguém fala dele. Nunca construiu uma iconografia. E dizem muito bem de Joe Biden, dizem até que Joe Biden é muito mais importante do que o Barack Obama. Mas também é o que tem o Barack Obama? Iconografia, capacidade de discurso, imagem, marketing político, etc. E, portanto, o que é que vai acontecer? É que eu acho que agora Joe Biden continua na presidência, como ele já disse, até janeiro, como é óbvio, até à tomada de posse do próximo presidente dos Estados Unidos, mas neste tempo vai dar agora uma certa bonomia, a sua imagem até vai ser vista melhor, porque agora já não é candidato. Portanto, ele agora vai ser um apoio importante. Portanto, Uhum. há aqui coisas, são papéis que são muito importantes. Agora, digo, é isto. Está completamente parado, é um caos. E depois o que é curioso é que, esta é uma das histórias já do dia, o Trump foi doador da Kamala Harris em 2011 e 2013. Esquecem-se é de dizer que o Donald Trump, como outros milionários, como eu já expliquei aqui em Portugal e vocês já ouviram, houve um tempo que o Ricardo Salgado, quando mandava em Portugal, doava dinheiro para PSD, CDS, PS e para o PCP. Os grandes doadores, os grandes empresários, dão dinheiro para todos os partidos. Portanto, deu dinheiro à Kamala Harris e se calhar deu a mais três ou quatro que eram candidatos nas presidenciais, nas primárias democratas naquela altura. Ou como senadora, ou como congressista, ele faz a mesma coisa. Portanto, isto não é um caso. O que é um caso é Zelensky já vai falar com Donald Trump, porque já percebeu. E, portanto, agora vai ter que ceder um bocado, porque o novo presidente vai ser Donald Trump, e o sinal é esse, é que Zelensky, logo a seguir à convenção, deu os parabéns, condenava o ataque a Donald Trump e que ia falar com Donald Trump, etc, etc. Porquê? Porque já percebeu a Ucrânia ou vai fazer aquilo que a América decidir, ou sai-se mal. E J.D. Vance já disse que não quer saber da Ucrânia para nada. O Exato. provável. E até, Hum, até disse que nem sabia onde é que era, mas enfim. Exatamente, exatamente. Rui, Então, passamos olha, para então. finalizar, Vamos para as sugestões e a sugestões. pergunta. Olha, as Sim. sugestões, três séries, há uma que eu já comecei a ver e duas que é aquelas que eu estou com grande expectativa para esta semana,
A que eu já comecei a ver uma série que até está com pouca promoção, até na parte superior da plataforma. Chama-se O Véu, é da Disney, é passado ali também com refugiados, terrorismo. Portanto, eu acho que esta série é fabulosa, portanto, recomendo-vos vivamente. Depois, duas séries que eu tenho imensa expectativa. Uma é o Those About to Die, com Anthony Hopkins, a fazer este livro de gladiadores, e, sobretudo, Lady in the Lake, que é na Apple TV, que tem a Natalie Portman e é a estreia em série da Natalie Portman. E, portanto, como eu adoro a Natalie Portman e acho que a Natalie Portman é uma atriz excepcional, estou com grande expectativa de séries sobre isto. Livros muito rápidos foram os três livros. A Mão que Escrevia, um policial da Catherine Engberg, portanto, dinamarquês, um livro muito engraçado, bom policial. Este livro é fabuloso. É um livro brasileiro, como se fosse um monstro, da Fabiane Guimarães, é romance, mas é sobre o negócio, a indústria das barrigas de aluguer no Brasil. Portanto, uma senhora que vai ser, vão tirá-la ao interior, uma família grande, vem para a grande cidade, vem como empregada de um casal que não tem filhos e é paga para ter o filho para o casal. E depois despacham-na. Só que ela depois é contratada para ter mais 10 filhos para outros casais. E isto é uma indústria no Brasil, até para estrangeiros que vão lá à procura de filhos, e que é isto no Brasil. Este livro é fabuloso. Como se fosse um monstro, Fabiano Guimarães, é da Alfaguara Brasil, não está editado em Portugal. E depois um que eu pus nas redes sociais, que agora já o li, pá, com muito gosto, pá, histórias que devo contar, mas isto é edição espanhola, Kabir Bedi, a Uhum. história do Sandokan, que foi o nosso herói, da minha geração. E só explicar-vos uma coisa, para já li o livro todo. Kabir Bedi era jornalista quando começou a sua carreira. E aquilo que o motivou para ir para as artes foi porque, quando era jovem jornalista de uma rádio na Índia, foi o único que conseguiu entrevistar os quatro Beatles para a rádio. E, portanto, aqui logo no início conta as frases que teve com o George Harrison, com o Paul McCartney, o mais bruto foi o Ringo, etc. Segundo, ele era amigo da família Nehru Gandhi. Portanto, foi amigo do Rajiv Gandhi, que depois foi assassinado, e do Sanjay Gandhi. Depois a história de um tipo que, de facto, se tornou uma lenda, é um grande ícone, sobretudo em Itália, porque os livros se basearam no livro de Salgari, só que perdeu tudo. Perdeu tudo. Investimentos, foi para Hollywood, correu mal, investiu em ações, aquilo que é tudo. Pá, passou muito mal e depois reergueu-se com apoio sempre, como ele diz sempre a terminar, não posso deixar de agradecer à Itália e à Índia. Foram eles que depois o voltaram a reerguer como grande figura. Portanto, é um livro magnífico. Para quem gosta, é o tal digo que é a indústria da nostalgia. Nós voltarmos atrás no tempo, o Sandokan era o meu herói quando eu tinha pai 7 ou 8 anos, e já tinha lido alguns livros do Salgari, daquela edição Romano Torres, que é muito antiga, é muito bonita, que eu tenho lá em casa, todos. E portanto, quem quiser, isto está editado em espanhol, deve estar editado noutras línguas, e eu compro jornais espanhóis, vi num suplemento literário e encomendei no Corte Inglês e eles mandaram. A pergunta da semana, para Vamos terminar, fechar. é Sim. se, e estamos a fechar agora, em meia hora fazemos o programa bem, não incomodamos, é sobre, nós na próxima semana começa os Jogos Olímpicos, esta semana já. E aquilo que nós vemos é, ainda ontem houve no ténis uma vitória sobre o Nadal e uma primeira vitória no circuito ATP, o João Almeida em quarto lugar, na natação tivemos excelentes surpresas já com o Diogo Ribeiro e com a outra atleta. O que é que se vê? No atletismo temos o Pichardo e pouco mais, mas que é cubano, de raiz, depois está, como é óbvio, hoje em dia é português. O que nós sentimos sempre que começam os Jogos Olímpicos, é que a nossa aposta é tentar como nos Jogos Olímpicos passados. Mas parece que isto é tudo fruto do talento, Fernando Pimenta, como é óbvio, merece todo o respeito, mas é quase do esforço do atleta. O que não há uma política olímpica Por parte dos uh, clubes. por parte não só dos clubes, mas do próprio governo. Nós Certo. temos um governo, nem um ministro do desporto tem. Temos um secretário de Estado. Portanto, a questão é esta. Nós temos, há muito tempo que o desporto deve ser sempre uma prioridade, porque isso faz parte depois importante da saúde mental das nossas sociedades também. Portanto, Sem deve ser dúvida. uma aposta forte. Ainda há pouco tempo um professor dizia uma coisa que é verdadeira. Nós não temos campos. As nossas universidades é para sacar dinheiro. Depois não têm campos para desenvolver desporto, etc. Não praticam desporto nas universidades. Esta é a realidade. Portanto, eu acho que tem que haver portanto, a pergunta é para quando uma aposta séria no desporto em Portugal, no aposto no olimpismo, porque depois até uma medalha que seja para Portugal, é sempre uma representação da bandeira, e é a nossa bandeira que aparece durante eu chamo-lhe uma gala desportiva, que todos gostam de. Há pessoas, como tu sabes, a grande maioria, que não vê ginástica durante 4 anos,
mas depois está ali a ver a Simone Biles que regressa e tudo mais com enorme prazer. A natação a mesma coisa, o atletismo a mesma. As pessoas adoram os Jogos Olímpicos e, portanto, É verdade. nós temos lá a nossa bandeira expressa, era muito importante e para isso é preciso inteligência e também, como eu disse há bocado, estratégia, saber o que é que nós queremos fazer e depois ego, não só do ego dos atletas, mas ego do país. Muito bem. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.